A série de ministrações que a gente vai trazer nesse mês, nós vamos falar sobre arrependimento. Porque nós estamos vivendo um tempo onde Jesus está voltando, nosso rei está voltando, e não se ouve tanto falar sobre arrependimento, né? Porque estão talvez tentando fazer com que Jesus, ou Jesus o cara totalmente legal, Jesus totalmente, não vai, Jesus não vai haver condenação, não vai haver separação então assim, precisamos falar sobre arrependimento, precisamos falar sobre esse termo, precisamos falar desta palavra, precisamos falar daquilo que o Senhor nos instruiu, ok? Então, bora para mais uma palavra, ok? Então vamos, se tiver com a Bíblia física aí, fique com ela do seu lado, a gente vai ler algumas passagens, tá bom? A gente vai ler alguns versículos e você pode aí fazer uma competição saudável aí para quem acha primeiro os versículos, tá bom? Se fosse aqui no culto ao vivo não, olha, nós estamos aqui. Se fosse no culto presencial, a gente estaria dando oportunidade para você estar achando, correr aqui e ler e tal. Mas como não é, então, mas fica aí. Vamos fazer uma competição saudável? Bora lá? Você vai achar o mais rápido que o seu vizinho da direita e da esquerda. Entendeu? Então quando eu falar um versículo, você corre lá para ver se eu estou falando a verdade aqui. Se eu falei algum versículo aqui, talvez a gente erre aqui no textinho. Você foi, pastor, você falou lá o versículo errado. Depois a gente corrige, tá bom? A gente não tem essa de ficar bravo, não. Então vamos lá. Arrependimento, apesar de não ser de não ver tanta pregação sobre isso, nós vamos ver na palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, ok? De Gênesis e Apocalipse vai falar sobre arrependimento, sobre trazer a ideia que precisamos nos arrepender, tá bom? Então de Gênesis e Apocalipse vai trazer deixa eu só corrigir aqui porque o Instagram deu uma parada, beleza, voltei. Vai trazer a ideia sobre arrependimento, ok? Nós vamos lá atrás, nós vamos ver Jó falando sobre arrependimento. Vai lá, correu a competição que eu falei com você? Jó 42, versículo 6. Jó 42, versículo 6. Ok? Nós vamos ver Jó dizendo: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ok? Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. Nós vamos ver também Davi falando no Salmos 32, eu não vou ler, porque já é extenso, você pode anotar aí, Salmos 32 e Salmos 51, confere aí, você pode conferir se está na Bíblia aí, vai que sumiu da sua Bíblia aí esses capítulos. Nós vamos ver também João Batista, ok? Quem já ouviu falar de João Batista aí, de dar se você tiver na sua casa, dá um amém aí, se você puder digitar também. João Batista também falou sobre arrependimento. Aí nós vamos ver em Mateus 3:2, ok? Mateus 3:2 vai falar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, ok? Nós vamos também ver o Mateus 9:13, ok? Onde Cristo declarou a respeito de si mesmo que viera chamar pecadores ao arrependimento. Mateus 9:13. Nós vamos ver também o próprio Jesus falando sobre o arrependimento, ok? Nós vemos Lucas 24:47, ok? Pouco antes da sua ascensão, Cristo ordenou que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando a Jerusalém, ok? Então isso foi uma ordem de Jesus para que fosse pregado, ok? O arrependimento para a remissão dos pecados. Nós vemos também os apóstolos, ok? Apóstolos, você que está aí, jovem que está aí, são os 12 que foram escolhidos por Jesus ali para fazer a obra dele. Então ele foi lá, escolheu 1, 2, 3, chegou 12 e eles foram os primeiros enviados para fazer a grande obra, ok? Nós vemos os apóstolos falar sobre arrependimento também. No Atos 20, versículo 21, ok? Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Então nós vamos ver desde os patriarcas Jó, ok? Nós vamos ver nós vamos continuar, você vai ver também nos profetas também falando sobre arrependimento. Nós vamos ver agora no Novo, vai ver João falando, e vai ver Jesus. Estou pegando os principais aqui, mas há tantas outras passagens falando sobre o arrependimento. E é super importante a gente entender esse ponto, ok?
Então vamos para a parte prática dessa palavra, ok? Você talvez está perguntando, hoje a gente vai trazer uma introdução sobre a questão do arrependimento. Ok, pastor? Então, por que eu devo me arrepender? Né? Por que eu devo me arrepender? Porque é preciso ter arrependimento. Por que você, jovem, adolescente, irmã que vai assistir esse vídeo aqui, por que você precisa se arrepender? Porque essa é uma pergunta, ok? Faz até sentido. Porque assim, nós estamos vivendo em um tempo que a galera pensa que eles são bons, né? A galera pensa que não, o fulaninho lá é bom demais, cara. O cara não merece ir pro inferno, não. Não, eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, eu não, sei lá, eu não fico ali na esquina falando mal dos outros. Então assim, o nosso entendimento, sempre quando nós olhamos pra gente, principalmente com a ideia moderna agora, é dizer, cara, a gente é bom no que a gente tá fazendo, né? Mas a palavra de Deus vai dizer que todo ser humano precisa de arrependimento. Vou repetir, todo ser humano precisa se arrepender. Então, se eu estou falando para você, e se você ainda não é um cristão, você precisa se arrepender. Aí nós vamos trabalhar o porquê você precisa se arrepender. Porque talvez você está dizendo assim, nossa, esse negócio aí, essa parada de ser crente, essa parada aí de se arrepender, como assim um homem morreu por mim, eu sou tão bom, mas tão bom que eu sou a quarta pessoa da Trindade, né? Então nós temos que tomar um grande cuidado. Porque assim, a maioria das pessoas que você vai falar, ela fala assim, se você perguntar, você merece ir pro céu ou pro inferno? Na lata ela vai falar assim, claro que é pro céu. Porque nós temos um senso de nós somos bons. Nós somos o bonzão, né? E a palavra de Deus, ela diz totalmente ao contrário. E é por isso que nós precisamos nos arrepender. Aí você está dizendo, pastor, beleza, eu já sou crente, eu já me arrependi, então não preciso disso mais sobre arrepender. Eu vou dizer para você, você também precisa se arrepender. Se arrepender do que, pastor? Nós também erramos o alvo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você que já é cristão. Quanto tempo você não peca? Quanto tempo você não peca? Talvez você está fazendo agora, calculando aí, olha, né? 1 hora, 2 horas. Talvez você está calculando aí, nossa, pastor, tem 1 segundo. 1 segundo que eu não peco. Talvez você está contando assim, tem 2 semanas que eu não peco. Mas independente se você falar 1 semana, independente se falar alguns segundos, a palavra de Deus diz, aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Então, queridos, nós precisamos nos arrepender todos os dias, se possível até segundos, momentos, minutos, porque nós erramos o alvo. Eu não estou dizendo viver na prática do pecado, não confunda isso. Aquele que é nascido em Cristo não vive na prática do pecado, mas nós, como seres humanos, vivendo nesse tempo, vivendo nessa terra, nós estamos sujeitos a pecar, ok? Então esse é o caminho. O arrependimento é o caminho para o perdão, tanto para o não crente e para o crente, ok? Esse é um caminho, não há outro caminho que não seja o arrependimento, ok? Então vou trabalhar com vocês por que você precisa se arrepender. Seja você cristão, seja você crente ou não, por que você precisa se arrepender? O primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com você, tá com a Bíblia aberta aí, eu falei com você para estar com a Bíblia aberta aí, ok? Nós vamos trabalhar em Romanos capítulo 5, versículo 12. Você que está assistindo, você não é crente ainda, ou talvez ainda você não tenha um entendimento porque você não é o bonzão, tá bom? Você não é merecedor por si só para ir para o céu. Ninguém merece por suas obras para ir para o céu. Você precisa do Salvador. Você precisa de Jesus para ir para o céu. Você não é o bambambam. Você não é o último pacote da bolacha, tá bom? Que merece ir para o céu de primeiro, né? Tem gente que pensa que vai para o céu de foguete, porque acha que é o tão bom. Mas você não é o bonzão, porque em Romanos 5, né, você pode ser a Madre Teresa de Calcutá. Você pode ser... você pode ter aquela Aurélia lá, sei lá, mistério, esqueci até o nome. Eu não vou falar porque minha língua é presa e vocês vão ficar me zoando aí. Aquele negocinho redondo aqui que você, né, que fala que é anjo lá. Você pode até ter isso na cabeça, mas você não irá por seus próprios méritos para o céu.
sem passar pelo caminho do arrependimento. Romanos 5,12 diz assim: toda a humanidade, querido, você precisa entender que caiu em Adão. Se o dia um jovem, esse dia não, né? Às vezes você vai falar com um jovem, e a gente brinca, às vezes fala assim, né? A primeira pessoa que se eu encontrar com ela no céu, se for Adão, eu vou dar um parecer com Adão, porque boa, né? Através de Adão, eu tô no meio desse bolo, né? Jovem gosta muito de usar a linguagem, né? Eu nem faço, não foi eu que fiz e tô nessa treta aí, tá bom? Mas, vamos lá, Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, né? O pecado entrou no mundo por um homem, e esse homem se chama Adão, ok? O primeiro casal, ok? Adão e Eva, entrou por um só homem. Então o pecado entrou no mundo. E pelo pecado, a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Aí já cai o argumento, né? Já cai o argumento de... Esse pessoal chegou aqui, o pai tá muito bom, fica conosco até o final. Então já cai o argumento, né, de qualquer pessoa que diz: não, eu mereço ir pro céu, eu sou bom demais, nossa, aquela fulana lá, aquele fulaninho lá merece ir pro céu, porque a Bíblia diz que todos pecaram e necessita, né, da graça de Deus. Todos pecaram, ok? E aqui vai dizer que o pecado entrou por um homem, por um só homem. Então o pecado entrou no mundo, ok? Então caiu esse argumento, ok? Outro texto também que eu gosto bastante está em Romanos. Pegou a Bíblia física aí? Romanos, ok? Romanos 3, versículo 10. Como está escrito assim? Está escrito: não há um justo, nenhum sequer. O versículo 11: não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, ok? Então por que precisa de arrependimento? Porque a palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Querido, você pode você pode criar um monte de casas, você pode pegar todos os moradores de rua, você pode, sei lá, criar todos os animais, você pode ser a melhor pessoa do seu bairro, mas se não houver arrependimento, e arrependimento nós vamos trazer nos próximos capítulos dessa série, a gente vai explicar o que é arrependimento. Eu vou trazer uma palhinha para você. Arrependimento é metanoia, mudança de mentalidade, é mudança de mente, é ter a mente de Cristo, ok? Não a mente desse mundo mais, ok? Então não há um justo sequer. Então todos precisam se arrepender, ok? Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Em Romanos capítulo 3 mesmo, versículo 23, Romanos 3, 23, vai dizer assim: pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, ok? Pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, ok? Salmos 14, agora vai lá, corre em Salmos 14, vai, corre lá, dá um tempinho para você, enquanto isso eu tomo café tudo é possível. Vai lá, Salmos 14, versículo 3, a nova linguagem de hoje, a tradução vai trazer: porque todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos, ok? Então hoje é só trazendo a introdução para você. Hoje a gente não vai dizer, né, o que é arrependimento, a gente não vai falar os passos do arrependimento, a gente não vai falar isso. Eu quero focar com você, se você ainda não é um cristão, você precisa se arrepender, independente se você se acha bom para ter a salvação ou não. Independente se você olha para dentro de você e fala: cara, acho que eu mereço ir pro céu, hein, cara, porque, ó, nota 10 pra mim, 10/10, né, os jovens não sabem do que eu tô falando, 10/10, né, independente se você se acha bom, a palavra de Deus diz que todos em Adão pecaram. Mas deixa eu trazer uma notícia para você, que aí passa pelo arrependimento. Em Romanos também vai trazer que o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele faz essa conexão e essa ponte de arrependimento, ok? Ele faz essa ponte através do sacrifício de Jesus. O segundo Adão, o pecado entrou no mundo através de um homem, mas a vida entrou no mundo também através de um homem, trazendo arrependimento. Então eu quero trazer para você, querido, você pode ter acesso ao arrependimento. Você precisa se arrepender do seu pecado.
tanto o seu pecado por natureza, você nasceu debaixo do pecado. Como assim, pastor? Eu tenho uma filha agora, a Manu, né? Ela está com 2 meses, mas se ela, quando ela chegar à sua consciência, não se arrepender, se ela não se arrepender de todo o seu pecado, sim, porque nascemos debaixo do pecado. E, querido, não há um justo sequer. Se ela não se arrepender, ela está a caminhos largos para a perdição. Então ela precisa se arrepender quando ela chegar à consciência dela, entende? Ok? Então você precisa se arrepender tanto do seu pecado natural, que veio herdado de Adão, mas se você é um cristão, se você já está firme em Jesus, você precisa se arrepender do pecado que você comete, talvez dia a dia, daquele pecado que você sabe que é aquele pecadinho que às vezes você faz em estimação. Nós estamos vivendo um tempo onde estão tentando jogar para debaixo do tapete. Não precisa disso não, é de boa, né? Às vezes quando a gente vai aconselhar alguns jovens, sabe o que eles falam? Não, pastor, nem é tão pecado assim, né? Não é um pecadão, é um pecadinho. Quer dizer, não tem diferença no sentido de pecado. Todos os pecados vão levar à perdição. É claro que a consequência vai ser diferente. A consequência daquilo que você semear, você vai colher. Mas, querido, pecado é pecado e precisa de arrependimento. Então talvez você está aqui comigo, pastor, eu não roubo, eu não mato, eu não fico na fornicação, fazendo sexo por aí, fora do casamento. Mas dentro de você, no seu pensamento, você já matou uma pessoa em pensamento. Talvez você está planejando até na sua cabeça, você não tem coragem, mas na sua cabeça, isso também, querido, você precisa arrepender tanto dos seus pecados, que estão ali, internos, escondidinho, daqueles pecados que todo mundo vê, daqueles pecados que ficam escancarados. Então você precisa se arrepender. E não caia no jogo do inimigo. O inimigo, sabe o que o inimigo tenta fazer para você? Ele tenta chegar com a voz mansa para fazer com que você vá de passos largos para o inferno, dizendo, não precisa se arrepender não. Então, sabe o que o inimigo faz? Ele tenta igualar todos no mesmo pacote. Então ele chega para você e diz assim, mas eu pequei, mas o fulano de tal também não peca. Eu pequei, mas o fulaninho lá faz isso também. Eu pequei, eu beijei na boca, sei lá, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas o fulaninho lá também peca. A nossa santidade, jovem, não tem que ser comparado com o amiguinho que está do lado. A nossa santidade tem que ser alinhada com a santidade de Deus, nosso Pai. E é possível porque a própria palavra de Deus nos diz, ser santo porque eu sou santo. Então, assim, mediante a palavra de Deus, possibilidades de andarmos em santidade. Então, fique atento com isso. Quando o inimigo lançar na sua cabeça dizendo, não precisa se arrepender, né? Não precisa se arrepender, pode ficar com esse pecadinho mesmo. Jesus é um cara legal, ele vai fazer de tudo para te colocar no céu. Querido, não caia nessa jogada. A palavra de Deus diz que no momento agora, Jesus é nosso advogado, mas ele vai ser sim o nosso juiz. E ele vai separar os bodes das ovelhas. Ele vai separar aqueles que são seus e aqueles que não seus. Então, jovem, adolescente, irmão que está aqui nos assistindo ou vai nos assistir depois, a estratégia do inimigo é fazer com que você se acomode com o seu pecado. Fazer com que você faça do seu pecado um ídolo. Que você não abre mão porque você acredita na sua cabeça que não vai acontecer nada. Essa é a estratégia mais terrível do inimigo. E quantos jovens estão se perdendo? Deus dizer uma coisa para você: Jesus vai voltar. E para algumas pessoas ele já voltou. Deixa eu explicar isso. Para algumas pessoas hoje Jesus já voltou. Sabe por quê? Porque talvez aconteceu um acidente e essa pessoa, morreu. Talvez essa pessoa estava ali e estava com a doença. Jesus já voltou para essa pessoa. Então talvez esse é o momento de se arrepender. E o mais poderoso que existe há sempre misericórdia para você. E não há pecado tão grande. Que possa impedir a graça e a misericórdia de Deus de agir na sua vida. Eu estou falando para jovens que estão aqui, que estão muitas vezes aprofundados nas drogas,
aprofundados em fornicação, estão ali aprisionados, eles querem viver em santidade, mas estão aprisionados com a mentira do inimigo, dizendo que já cauterizou, ele já meio que, agora está na moda o cancelar, né? Cancelou a mente do camarada e da menina, dizendo, olha, não, tá de boa, não precisa se arrepender não. Então sim, cuidado com isso. E sabe o que essas pessoas estão dizendo? Eles estão vivendo uma vida de pecado. E uma vida de pecado, a própria palavra já diz que é caminho de morte. Se você continuar por esse caminho que está te levando à perdição, você estará caminhando a passos largos para a perdição. Mas hoje, se ouvides a voz do Espírito Santo, não endureça o coração. Há ainda a oportunidade para você. O arrependimento é para todos. Até para o não crente precisa se arrepender da sua obra, da sua natureza pecaminosa. O crente precisa arrepender quando ele erra o alvo. O pecado na vida do crente é errar o alvo. Ele não vive na prática, mas ele erra o alvo. Vou explicar para você. Talvez você... Eu estou falando para jovem, tá bom, gente? Não se sintam constrangidos pela forma como eu falo. Talvez você está aprofundado na pornografia. E o inimigo está cauterizando, está cancelando a sua mente, dizendo assim, não precisa pedir perdão não. Não precisa se arrepender não. É de boa. Quem não vê pornografia? Quem não se masturba? Quem não faz sexo fora do casamento? Né? Quem não usa um baseado por aí? Quem não é? E essa mentira do inimigo dizendo, olha, Jesus é tão bom, que independente do que você faça aqui na terra, você vai para o céu. Aí eu gosto de brincar, assinado embaixo, 10 demônios e o capiroto embaixo. Né? Isso é mentira do diabo, porque a palavra de Deus, você vai ver de Gênesis a Apocalipse também. Nós vamos ver em Sodoma e Gomorra, nós vamos ver ali na arca, nós vamos ver a separação dos santos e dos profanos, daqueles que servem e daqueles que não servem. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Será que você é bom mesmo o suficiente para que vá para o céu de primeira? Vai para o céu até assim... Queridos, não. Nós precisamos nos arrepender. Independente se eu sou pastor, independente se você é líder, se você é apóstolo, se você é semi-querubim, independente, todos nós, se pecar, precisa entrar pelo caminho do arrependimento. Não há salvação sem o caminho do arrependimento. Então, querido e querida que está aqui, há oportunidade para você, há um caminho de arrependimento. A palavra de Deus diz, aquele que confessa os teus pecados alcançará a misericórdia. Essa noite é o momento de você, talvez você está assistindo essa live, está assistindo esse vídeo sozinho no seu quarto. E talvez agora o Espírito Santo está te lembrando, o Espírito Santo está indo lá naquele lugar que você está trancando esse pecado a 7 chaves, e ele está dizendo, olha, o que você está fazendo é errado, esse caminho é caminho de morte, esse caminho é caminho de morte, esse caminho é caminho de morte. Ele está indo lá e está levando você a um entendimento. Você precisa ir pelo caminho do arrependimento. Não importa se você vai na igreja, não importa se você acende uma vela para não sei o que, não importa se seu pai é crente, se seu tio é crente, se você doa o seu dinheiro, não importa se você tem uma roupagem de crente, não importa. Se dentro de você está no caminho de morte, de pecado, você precisa nesse exato momento se arrepender. Metanoia, mudança de mentalidade, mudança de direção radical, para que você possa entrar em um caminho de perdão. Querido, como é bom viver um caminho de perdão. Talvez o que você está vivendo hoje é um peso nas suas costas, porque a sociedade tem imposto em você, dizendo assim, não, é isso mesmo, vai lá, fuma aquele baseado do capeta mesmo, vai lá, não, o legal é fumar esse narguilezinho aí top, vai lá mesmo, vai lá, e quando você chega na sua casa, você coloca a sua cabeça no travesseiro, você sabe que aquilo que você está vivendo está levando a você a um caminho de morte. Talvez aqui o caminho que você está levando, mas, querido, o inimigo está tentando usar uma estratégia,
para trazer para você que você não tem mais jeito. Mas deixa eu dizer para você, quem providenciou o caminho do arrependimento foi o próprio Pai. Quando Adão e Eva, o primeiro homem, pecou, ele providenciou a roupa, ele providenciou que o homem estivesse ali vestido, ele providenciou o sacrifício, ele providenciou aquele que iria cobrir o homem, o seu próprio Filho Jesus Cristo. Então, querido, Deus não foi pego de surpresa quando o homem pecou. Deus não é pego de surpresa quando você erra o alvo, quando você peca. Deus não é pego de surpresa. Mas não caia no jogo do inimigo, tentando cancelar a sua mente, cauterizar a sua mente, trazendo, olha, que bacana, hein? Pode pecar à vontade que vai dar tudo certo no final. Assinado Capiroto e os 10 demônios. Há oportunidade para você nessa noite. E o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus, o segundo Adão. Aquele que veio viver uma vida santa para que eu e você, jovem, adolescente, com a palavra de Deus, eu vos escrevi, jovens, para que vocês vivam uma vida em santidade. Ok? Eu vos escolhi porque vocês sois fortes e já venceste o maligno. Mesmo você não acreditando em você, ele acredita em você. Mas ele não vai te levar, na verdade ele não vai permitir que uma pessoa que viveu uma vida toda longe dele aqui, que preferiu o inferno, vou dizer para você, é uma preferência, porque é uma escolha. Porque aqueles que vivem uma vida aqui, preferindo viver uma vida de pecado, aí chegar no último momento da vida, né, e pensa que vai cair no céu de paraquedas, né, vai subir lá em cima de paraquedas. Não, querido, não vai subir de paraquedas. Se você ler a Bíblia e for sincero com você mesmo, você vai saber que aquilo que eu estou falando é verdade. Em toda a Bíblia, a separação do santo, do profano, daquele que é de Deus e daquele que não é de Deus. Não espere que você, eu sei que você, os jovens da minha comunidade lá são tudo bom, só que não. Mas talvez você está assistindo de outra igreja, eu não sei os jovens da sua igreja lá, mas eu sei, como pastor, eu sei que se não for a misericórdia do Senhor, se não for o Espírito Santo, se não for eu caminhar de acordo com a sua palavra, eu não verei a Deus, porque Ele é santo e ninguém o verá sem santidade, tá bom? Então, começando trazendo para você um entendimento que você precisa se arrepender, porque você nasceu debaixo do pecado, porque você, como vivendo nesse mundo, você está sujeito ao pecado, você está sujeito a errar o alvo, então você precisa se arrepender. Então, não, independente se você for prima da Madre Teresa de Calcutá, independente de quem você é, independente de quem você acha que é, se você não ir pelo caminho do arrependimento, e você precisa se arrepender, não há salvação sem arrependimento, ok? Então você precisa se arrepender. Eu quero orar com você nessa noite, eu quero orar para você ainda que não teve, talvez você nunca teve esse entendimento que você precisa se arrepender. Talvez você viveu você entendeu o evangelho errado. Talvez você não entendeu o evangelho que tipo assim, não, cara, eu posso viver uma vida de qualquer jeito, porque no final vai dar tudo legal. Talvez você viveu, mas agora você está entendendo, você, cara, mas eu nunca vivo o total, o 100%, parece que está faltando algo. É isso que está faltando. O perdão que vem no caminho do arrependimento. Eu quero orar por você. Eu quero orar para você que está com o coração arrependido agora. Pai, eu errei, eu pequei contra ti. Nós vemos versos, homens de Deus, principalmente Davi, se dobrando diante dele, dizendo, Pai, eu pequei contra ti. Então essa oração que eu quero, a primeira oração que eu quero fazer, com você ainda, que nunca se rendeu a Ele. E deixa eu dizer para você, sozinho você não vai conseguir, porque como eu disse para você, bom você não é, bom não. Mas com Jesus Cristo, não que você se torna bom, mas com Ele, com Jesus Cristo, pode ter certeza, com o Espírito Santo, Ele vai te ajudar a andar no caminho da santidade. Então eu quero orar por você. Pai, feche teus olhos. Pai,
Eu não sei aonde essa mensagem vai chegar agora, mas eu sei que muitos têm ido a passos largos para o inferno, porque têm vivido ou têm entendido o evangelho de forma errada, que pode viver uma vida toda errada aqui no mundo, que pode escolher viver um inferno aqui na terra, e quando chegar a vida eterna, querer viver o céu. Talvez essa ideia de total felicidade, que vai acontecer tudo certo, que vai tudo bem, talvez esse entendimento errado tenha feito com que muitos estejam prisionados. Mas eu oro agora para essa mulher, para esse jovem, adolescente, esse homem, que agora está entendendo que precisa se arrepender. Primeiro, porque nasceu na condição de pecador. Nasceu na condição de pecador através de Adão. Através de Adão. Eu oro agora, Senhor, para essa pessoa que entendeu que precisa do segundo Adão, que é Jesus, que precisa de Jesus para andar num caminho de salvação, de arrependimento. Essa pessoa que está entregando a vida para Jesus agora, que o teu Santo Espírito, que é o selo de cada um, daquele do arrependido, daquele que se arrepende, possa agora confirmar na mente dela agora que ela é filho, que ele é filho do Deus vivo. Que agora o coração dela possa estar livre, que a mente dela agora possa estar livre, que essa metanoia, esse arrependimento, essa mudança de mentalidade possa estar agora invadindo essa pessoa, que ela possa sentir a alegria de volta, que ela possa nesse exato momento sentir amado, que ele possa sentir amado, preenchido pela tua graça, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Eu quero orar agora pela pessoa que já entendeu, que já entregou a sua vida para Jesus, mas que por algum motivo tem errado algo, tem pecado. Pai, a tua palavra nos diz que o teu Santo Espírito nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Então nesse exato momento o Espírito Santo convence essa pessoa desse pecado. Esse jovem agora que está pensando agora nesse exato momento usar drogas, a ceder o vício. Essa menina agora que tem pensado em ceder agora a prostituição. Esse jovem agora que tem pensado em ceder a promiscuidade. Agora, Deus, em nome de Jesus, que todo espírito, ao contrário, seja cancelado agora. E que a tua graça, que o teu amor, que a tua misericórdia invada essa mente agora. Liberte agora esse jovem, esse irmão, essa irmã. Todo pensamento, Senhor, todo pensamento, todo domínio do pecado que está tentando dominá-los, em nome de Jesus, seja repreendido, para que eles possam estar libertos, em nome de teu Santo Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? É isso aí, vamos estar finalizando mais uma Conexão Power. Espero vocês agora no próximo Conexão Power, ok? A gente vai falar mais sobre arrependimento. Se você tiver alguma dúvida sobre o tema, sobre arrependimento, pode mandar pra gente, tá bom? Manda aí no direct aí, manda na mensagem, que a gente pode até responder. Talvez pergunte ao pastor sobre arrependimento, tá bom? Então você pode fazer essas perguntas. Obrigado você que ficou com a gente até o final. Deus abençoe sua vida e que você tenha um ótimo final de sábado. Eu sei que tá calor, eu sei que... Mas tenta além disso, tirar um momento seu com Deus, sabe? Eu sei que a gente às vezes fica reclamando durante o calor. Eu sei, às vezes nosso corpo acontece isso. Mas nós sabemos também que a gente precisa ser preenchido com o Espírito Santo, tá bom? Eu gosto sempre de dar indicações de filme, de livro, para aqueles que têm Netflix em casa ou aqueles que podem baixar. Tem um filme muito bom na Netflix, se chama Power, ok? Conexão Power. Não é o Conexão Power, mas tem um filme na Netflix que chama Power. Deve ter outras plataformas. Deve ter outras plataformas também. Tá bom? E esse filme ele vai falar sobre... Eu não vou dar spoiler,
ok? Eu não vou dar spoiler, mas ele traz uma ideia muito interessante sobre a ilusão que as drogas trazem, ok? Então você que é jovem, não só os jovens, as drogas trazem uma ilusão. E esse filme vai tratar um pouco disso. Então se você puder assistir, você tá fazendo nada durante o sábado aí, então vai uma indicação aí. Eu sempre gosto de dar indicação para você. Vai uma indicação aí, preste atenção no filme, ele vai trazer algumas ideias bem interessantes sobre a questão das drogas, tá bom? Amanhã a gente tem o nosso culto às 9 horas, ok? Às 9 horas online e presencial. Eu creio que ainda tem vaga ainda. Então se você quiser vir no culto da CN presencial, é o culto da família, ok? Então o que sabe que você faz? Você faz sua inscrição, né? Pede o link, eu quero o link, você precisa fazer a inscrição, tá bom? Então pede o link, a gente vai mandar o link para você, ok? Para você fazer a inscrição para estar presencial. Se você não pode, assista o culto online, o culto da família, ok? Então Deus abençoe você, que você tenha um ótimo final de noite, né, desse sabadão, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, até o próximo Conexão Power e é isso aí, até breve. Grande abraço, Casa 3, você que nos assistiu aqui no Instagram, Yasmin, grande abraço para você, todos os outros que estão aqui no Instagram, grande abraço para Dani Coutinho, um grande abraço para você, manda um abraço pro Pochete, estamos com saudade do Pochete aqui, hein? Todos que estão nos assistindo aqui também, Casa 1, Casa 3, grande abraço para vocês, tá bom? Até breve, grande abraço, até mais, tchau, tchau, fiquem com Deus.